Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero voltar mais uma vez, mais um pouco pelo menos, no assunto religião, não religião, religiosidade. A maioria das pessoas acaba se confundindo, como eu tenho dito em diversas oportunidades, por causa da grande confusão das palavras, da semântica. A gente acaba se confundindo com o significado, das palavras, das expressões, das frases, dos ditados. Isso acaba dando um nó na cabeça da gente. E muitas pessoas se perguntam: é necessário ter uma religião, pertencer a uma religião? E é importante esclarecer: a palavra religião, hoje em dia, ela está associada à organização religiosa. Mas a palavra em si não pertence a nenhuma organização e não está associada à organização. A palavra significa religare, vem do latim religar, que vem do latim religare, que obviamente significa religar, religação. Então, ela indica, essa palavra indica a religação do homem com o todo. Também podemos dizer com a própria essência, com o seu ser. Também podemos dizer com Deus, mas desde que seja compreendido que não é o Deus das religiões, não é uma entidade fora de nós mesmos, ou melhor, não é nem uma entidade e nem um ser fora de nós mesmos, Isso que se chama de Deus, no caso, esse todo, esse tudo, está e é dentro de nós mesmos, bastando para isso nós encontrá-lo. Então, nesse sentido, a palavra religião significa reencontrar, religar-se a Deus, ao todo, ao universo, como você quiser chamar, desde que você tenha essas coisas claras na sua cabeça. Jesus tentou explicar isso, falando do reino de Deus que está dentro de nós mesmos. Tentou explicar o que é Deus quando ele chamou Deus, comparou Deus com um pai e chamou ele sempre de pai, para esse pai estar dentro de nós e somos nós mesmos, para dissociá-lo daquela ideia de um ser extra que está fora de nós mesmos, Mas, no entanto, a organização religiosa, as organizações religiosas que servem aos interesses do Estado, em todas as eras sempre serviram, ao Estado que serve aos interesses obscuros de homens poderosos no sentido de ricos, porque poderosos eles não são. Poderoso é justamente aquele que conhece a si mesmo, sabe as suas limitações, sabe os seus potenciais e usa os seus potenciais em favor do próximo. Então, de poderosos eles não têm nada. Vejam como a semântica confunde as nossas cabeças. Então, a religião, a palavra, indica o caminho do reencontro do homem consigo mesmo, com a sua essência, com o seu ser, com o ser individual de cada um. Pelo significado próprio da palavra, quer dizer que quando a pessoa se coloca numa posição de solitude, quietude mental principalmente, geralmente a pessoa que começa a se afastar de tudo, a calar a mente, a calar o mundo dentro de si mesmo, poderia ser chamada de uma pessoa religiosa. E não, como é comum, aquela pessoa que frequenta uma religião, frequenta uma igreja, frequenta um templo. É o oposto. Vejam como confunde, como isso confunde as nossas cabeças. Então nós chamamos a pessoa religiosa aquela que frequenta o templo. E é justamente o oposto. A pessoa religiosa é aquela que está se encontrando consigo mesmo no silêncio do seu quarto, no silêncio da sua vida, na solitude, na solidão. Vejam como é interessante isso. Isso
nos dias de hoje, podemos chamar de espiritualidade, podemos chamar de religiosidade, inclusive, né? Para dissociar. Só que isso, quando não é esclarecido, causa muita confusão. De certa forma, podemos dizer que religião e espiritualidade são a mesma coisa, mas não da forma como é entendida atualmente, que religião, a palavra religião é confundida com organização religiosa. E não é na organização religiosa, não é nos ambientes de culto, de rituais, de crenças coletivas, não é na coletividade que o homem pode encontrar as respostas que busca. Não é na coletividade que o homem pode encontrar a si mesmo. A coletividade é barulho, a cultura, como já disse tantas vezes, é barulho. E para encontrar a si mesmo, você tem que fugir do barulho, você precisa fugir do lugar comum, do senso comum, da cultura popular, das crenças, das ideologias, né? Você precisa fugir dos grupos. Fugir é uma forma de expressão, lógico. Se afastar dos grupos, se afastar das ideias, principalmente coletivas, né? As ideias são contagiosas e, infelizmente, nós podemos atestar isso no dia a dia. Parece que somente as ideias ruins são contagiosas, porque as boas são difíceis de levar adiante. Você sabe disso, no fundo você sabe disso. Então tenha claro na sua cabeça a diferença. Por isso, quando se fala em não religião, né, o que está se falando é não organização religiosa. Você não precisa pertencer a nenhum grupo de crenças, nenhum conjunto, né, de crenças, ideologias, rituais, né, para encontrar a si mesmo. Porque encontrar a si mesmo é tudo o que você veio fazer nesse mundo. Não se engane. Não se engane, nós vivemos distraído porque o mundo nos distrai o tempo todo, são tantas inúmeras distrações que a gente não dá conta nem de enumerar. Então imaginem, e a gente vive distraído de nós mesmos, né? Quando Jesus dizia lá, vigiai e orai, né? E para não cairdes nas tentações, era disso que ele está falando, a tentação de sair de si mesmo. Porém, na medida, quanto mais você vai interiorizando, quanto mais você vai se tornando uma pessoa religiosa, olha só. Mas também precisa esclarecer uma coisa, não há necessidade de você se colocar sob rótulo algum. Você não precisa dizer eu sou uma pessoa religiosa. Esse é o poder do eu sou, entende? Você não precisa anexar nenhuma qualidade, nenhum adjetivo depois de dizer eu sou. Você simplesmente é. Todo o resto que vem depois disso é o resto. Então não é que você precisa se auto-intitular uma pessoa religiosa, você não precisa nada disso. Você não precisa, depois do eu sou, você não precisa acrescentar nenhum adjetivo, nem eu sou cristão, eu sou budista, eu sou profissional dessa área, daquela área, eu sou pai, eu sou mãe, nada disso. Quanto mais você descobre a sua essência, o seu ser, menos necessidade de referências, né, você precisa. A gente é mais ou menos como... Seria mais ou menos como comparar quando a gente dirige um carro, né? Nós precisamos de referência, a gente precisa das faixas pintadas, né, no centro da faixa para poder se localizar, a gente precisa das balizas, precisa do semáforo, precisa de todas essas referências para saber exatamente para onde a gente está indo, né? Precisa das placas de sinalização. E quando a gente não se conhece, é mais ou menos a mesma coisa, nós precisamos de referência. Eu sou filho do fulano, da fulana, né? Eu sou pai do fulano, da fulana, eu sou irmão, eu sou profissional de determinada área, eu sou cristão, eu sou budista. Você vai precisando de... Quanto menos você conhece a si mesmo, mais você precisa de referências externas para identificar quem você é. Porque senão você mesmo se perde, imagina os outros. Quem você é, o que você faz, né? Você vai juntando adereços
para identificar quem você é. Mas você não é nada disso. O que você ainda nem sabe. Somente quando você intensificar na sua vida o autoconhecimento, conhecer cada detalhezinho do seu ser, da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus traumas, né, dos seus gostos, dos seus desgostos, das suas verdades, das suas ilusões, tudo isso, das suas crenças inúteis, óbvio, né? Mas quanto mais você conhecer a si mesmo, mais você se torna uma pessoa religiosa. Então tá aí a diferença entre religião, religiosidade, não religião. Espero que seja mais uma ferramentinha aí para você usar no autoconhecimento. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.